Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez, edição deste dia 15 de fevereiro de 2023. Connosco estão a Patrícia Machado e o Francisco Brito. Hoje não podemos contar com o Luís Pardal, que regressará de hoje a uma semana. A ausência devido a trabalho político habitual, como às vezes aqui acontece com os nossos colaboradores que têm essa ação nas suas vidas. Começamos o programa de hoje por falar de educação. É o primeiro tema, a crítica que é feita pelos dirigentes escolares e as dúvidas que têm sobre como vão aplicar o acórdão que determina os serviços mínimos decretados por causa da greve do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação. Patrícia Machado, tem existido muitas críticas ao facto de se ter determinado a implementação destes serviços mínimos, mas isto realmente levanta dúvidas. Por onde é que se pode aplicar serviços mínimos ou até que ponto é que estes serviços mínimos que prevêem, por exemplo, que um professor dê 3 horas de aulas por dia não seja propriamente uma decisão de fura-greves? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias e ao Francisco Brito. Sim, começamos com este tema e penso que desde logo queria referenciar e sublinhar um aspecto que tem a ver precisamente com a decisão de instauração de serviços mínimos que, apesar de ser exclusivo para a greve decretada pelo STOP, portanto é apenas para essas greves, acho que é minimamente, no mínimo é condenável, portanto, no mínimo e no máximo. O que estamos a falar, condenável a questão de instauração de serviços mínimos. Nós estamos a falar de uma tentativa de impor serviços mínimos que aquilo, e de acordo com as últimas decisões que se conhece por parte do Governo e do Ministério da Educação, abrangem grande maioria dos professores, criam de facto dificuldades e percebe-se alguma inquietação e dificuldades por parte dos diretores de escola, de agrupamentos, porque aquilo que está a ser exigido, digamos assim, é de uma enorme dificuldade e complexidade para aplicar. Mas acima de tudo pelo princípio, naturalmente estamos a falar de um setor que é caso para perguntar porquê serviços mínimos, não é? Nós estamos a falar da saúde, por exemplo, que aí há serviços mínimos e que também à boleia de um outro tipo de processo passado se procurou instaurar serviços mínimos que se transformaram em serviços máximos, às vezes até são requisitados mais enfermeiros em dias de greve do que aqueles que normalmente estão nos serviços habituais, pronto, mas fecha parênteses, e de facto o que é condenável é esta procura de instauração de serviços mínimos quando se trata, porque pode-se dizer, uma preocupação de responder às necessidades dos pais e de ter as crianças na escola. Mas podemos voltar àquilo que discutíamos aqui há 2 semanas ou 3, quando falámos da ação de luta convocada pela FENPROF e por outras estruturas sindicais ligadas aos professores, no dia 25 aqui em Évora, que tem a ver com a defesa da escola pública. E o que precisamos discutir todos, a comunidade educativa, as pessoas que se preocupam com o estado da escola, que escola queremos e que escola temos, é precisamente que respostas é que estão a ser dadas, que valorização dos profissionais é que estão a ser feitos e porque esta luta. E porque é que se está a procurar, à boleia de reivindicações que são justas, instaurar serviços mínimos e, no fundo, atacar aquilo que é o direito da organização sindical? Volto a referir, isto é apenas relativamente à greve do STOP e à forma... não vou aqui fazer considerações, aprofundar considerações, mas à forma como naturalmente esta estrutura está a dirigir e a conduzir e a criar, até em alguns casos, falta de ética na luta, né? Mas não digo mais, mas mesmo sendo apenas só para o stop, abre aqui um precedente que não é bom e depois na segunda volta poderemos aprofundar e que acho que o que queria aqui sublinhar e destacar é de facto ser condenável a instauração de serviços mínimos na educação. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. Estamos perante uma lei fura-greves, neste caso da educação. O que te parece? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde à Patrícia Machado e ao Luís Matias. Bem, eu acho que nesta questão temos novamente um tema que já discutimos aqui, que é a legalidade versus a ética. Ou seja, há uma coisa que é a lei
E é aquilo que está previsto na nossa Constituição e na nossa legislação. Outra coisa é aquilo que eticamente é correto ou não é correto fazer. E aquilo que até politicamente é correto ou não é correto fazer. E neste caso, especificamente, nós não estamos a falar de uma questão de vida ou morte em relação àquilo que podem ser as implicações desta greve. Ou seja, nós não estamos a dizer que há pessoas que vão deixar de ser operadas porque existe esta greve. Nós estamos a falar de pessoas que não vão ter aulas, alunos que não vão ter aulas por causa desta greve. E isso, naturalmente, que qualquer pessoa que não tenha acesso à educação, mesmo temporariamente, isso é algo que não é bom. Mas a questão é que estamos a falar do direito à greve e do direito a estes docentes verem salvaguardados os seus direitos e, acima de tudo, verem reconhecido o seu trabalho e o seu mérito que têm desenvolvido ao longo destes anos e que também já discutimos aqui anteriormente. Agora, eu acho que há aqui uma questão muito clara, que é esta imposição, eu diria, burocrática do governo, para que, no fundo, as pessoas desmobilizem. Porque 3 horas de aulas por dia, eu creio que não vai beneficiar em muitos alunos, porque isto não traz estabilidade. Eu acredito que estas 3 horas, se existirem, se conseguirem aplicar, não terão grande qualidade. Ou seja, aquilo que trará qualidade e aquilo que deveria ser a preocupação do governo era de negociar com seriedade com os sindicatos, com os professores, por via de grupos que estejam constituídos. Em princípio serão a maior parte deles sindicais, mas também existem outros fóruns, precisamente com a questão também através do Ministério e da sua relação hierárquica com os diretores da escola, em que também pode haver negociações, e o que importa é que se chegue a um quadro que seja bom para os docentes, que lhes transfira qualidade para o seu desempenho do ensino, para que os alunos possam ter acesso à educação com qualidade. É isso que importa. Não é a colocação de 3 horas diárias para evitar que uma greve aconteça que vai trazer aqui algum benefício para os alunos, porque os alunos já perderam durante a pandemia muito. E isso já não se consegue ganhar. Já não se consegue reverter essa situação. Nós bem sabemos aquilo que se passou e as más condições que toda a gente teve para ensinar durante a pandemia e durante os confinamentos. Portanto, não é agora este período que se esperava curto de greve e de negociação que iria trazer algum malefício para a educação, porque essa já foi prejudicada. Ou seja, eu acho que agora é preciso olhar para a frente, é preciso resolver este problema o quanto antes, e aqui o governo tem que ter esta seriedade para negociar verdadeiramente com os sindicatos e com os professores, porque aquilo que está em causa não são questões que sejam infundadas. Ou seja, as reivindicações não são questões que não façam sentido no contexto atual do país. É possível chegar a estes resultados. E é possível negociar isto. Se calhar no passado não foi, porque tivemos uma conjuntura completamente diferente. Porque de facto tínhamos um país que estava em recessão. Por isso, neste momento, se nós tivermos aqui recuperação económica, deveríamos usar isso, e o governo deveria usar isso, a favor dos professores e a favor de outras classes profissionais. Também já aqui falámos, e que com certeza que no futuro veremos também na rua. Portanto, acho que sem dúvida que é importante que exista esta abordagem distinta daquela que está a haver neste momento em relação à imposição dos serviços mínimos, que me parece completamente descontextualizada e muito pouco eticamente válida. Patrícia Machado, há pouco já aqui frisaste a questão também dos sindicatos estarem a atuar de formas distintas. Será que o Governo está a aproveitar essa divisão, essa forma diferente de atuar também para ganhar ou diminuir o poder negocial deste setor? Por exemplo, aqui está um exemplo: se existem serviços mínimos para um tipo de greve, não existe para outras paralisações que foram decretadas de outras formas. Há um elemento que a história e a vida nos ensina que é indiscutível, que naturalmente a organização e a unidade e a luta dos trabalhadores, neste caso dos professores, educadores, profissionais da educação, docentes, é determinante. Isso não há qualquer dúvida e, portanto, essa unidade, tudo aquilo que sirva para convergir para um objetivo que é comum,
que é defender a escola pública, as condições de trabalho, a valorização das carreiras dos seus profissionais, serem-lhe reconhecidos, portanto, esse valor. E estamos a falar... Isto é transversal a todos os trabalhadores, porque são eles que criam a riqueza, a riqueza devia ser distribuída por eles. Mas, no caso concreto dos professores, estamos a falar, de facto, de uma produção e de uma orientação das camadas mais jovens, das crianças e dos jovens, com tudo o que isso implica do ponto de vista do desenvolvimento de um país e do investimento que isso deve ser feito e do reconhecimento desse valor criado, que naturalmente não é... cada vez é mais condicionado da forma até como os professores conseguem estar na sala de aula, na escola, de ter que responder menos a critérios absolutamente burocráticos, altamente incisivos do ponto de vista de objetivos, que não passam por aquilo que é ter tempo e condições e os meios para olhar para os alunos que têm, para as características de cada turma, de poder desenvolver trabalhos pedagógicos, responder às necessidades das crianças e dos jovens em cada estádio de desenvolvimento que eles se encontram. Portanto, tudo isto estamos a falar de escola pública e, portanto, essa unidade e organização, aliás, como se viu no passado dia 11, com aqueles milhares e milhares de professores convocados pela FENPROF e outras estruturas que se associaram àquela e convocaram aquela grande manifestação, e aqui do Distrito também uma saudação a todos aqueles que participaram, que foram muitos, muitas centenas de professores que foram aqui do Distrito àquela ação, às ações que estão programadas e, portanto, partilho desta ideia, de facto, que o que estamos a discutir e o que importa ao Governo dar resposta não é, e está preocupado, porque decreta os serviços mínimos com a preocupação alegada de responder às necessidades das crianças. Mas onde está essa preocupação quando se tem vindo a alertar, e o PCP tem dito isso muitas vezes, por exemplo, relativamente à recuperação das aprendizagens, não de forma standard e a régua e esquadro, mas olhando para aquilo de facto que são as necessidades, dar tempo e espaço e meios para que essas aprendizagens sejam recuperadas em função dos 2 anos da Covid. Como é que nós estamos a trabalhar, portanto, a dotação de meios nas escolas para responder a isso? E estamos a falar de pessoas, como estamos a falar de técnicos especializados, psicólogos, terapeutas, auxiliares, assistentes técnicos e operacionais das mais diferentes naturezas. E, portanto, estamos a falar de se há essa preocupação que se alega, que se investe e se responde efetivamente a um conjunto de propostas relativamente à qualidade da educação. Mas eu queria só dizer mais um aspecto e com isto termino, que é, muitas das vezes nós, e aqui no programa temos contribuído nesse sentido, penso eu, e acho que é um importante contributo depois para a reflexão de quem nos está a ouvir, que é, mais do que palavras, são necessários atos. E nós temos vindo a assistir a um conjunto de propostas concretas. Por exemplo, na Assembleia da República, o PCP levou um conjunto de propostas concretas relativamente à valorização dos professores, que respondem àquilo que são as reivindicações concretas. É verdade, e no outro programa discutimos isso, há uma maioria absoluta do PS. Mas o que é facto é que nem o PS votou a favor, nem o PSD, nem a Iniciativa Liberal, nem o Chega. Porque eles faltaram à chamada do ponto de vista do voto favorável, de uma convergência e de uma unidade relativamente à ação de pressão perante o governo que tem uma maioria absoluta, com os professores na rua, com uma preocupação que é mais vasta da comunidade educativa, e quando se levam propostas concretas, elas não são acompanhadas. E, portanto, é possível alterar se houver vontade política, e é indiscutível que essa unidade, organização e luta é indispensável para que essa pressão política também depois se reverta em maior capacidade de negociação e de ação. Bem, por aquilo que nós sabemos à hora que gravamos o nosso programa, o Governo, pelos vistos, vai ceder no tempo de contratação, dos ciclos de contratação de professores. Há pouco a Patrícia também falava aqui na estabilidade da escola, mas passar um ciclo de contratação de professores de 4 anos para 1 ano não levantará instabilidade em todos? Francisco Brito. Bem, eu acredito que sim, até porque nós sabemos bem Porque aquilo a que tem proposta acontecido. inicial era aumentar esse ciclo para 5 anos. Está em 4, aumentar para 5. Os sindicatos não aceitam. E propõem 1. O Governo, pelos vistos, vai aceitar 1 ano. Danando, os professores têm a possibilidade de mudar de escola. Mas a escola tem a probabilidade de ficar sem aquele professor e aqueles alunos sem aquele professor cada ano que passe.
É assim, eu acredito, pronto, acima de tudo, obviamente, se o sindicato defende isso, à partida auscultou os professores e essa é a vontade dos professores, portanto, creio que essa deve ser considerada, obviamente. Na minha opinião, que estou de fora, naturalmente, não sou professor, parece-me estranho. Ou seja, eu acredito que isto seja bom quando um professor está deslocado, ou seja, está longe da sua área de residência, então quanto menos tempo tiver, melhor. Mas um professor que está na sua área de residência, eu acredito que, se o ciclo for maior, a estabilidade seria também maior. Portanto, eu creio que isto é uma situação que deve ser vista do ponto de vista técnico, muito específico, para perceber realmente do que é que poderemos estar a falar. Porque, de facto, se um professor tem uma turma, e, por exemplo, se nós olharmos para o primeiro ciclo e que sabemos que é um período de 4 anos, desde o primeiro ao quarto ano, e se nós estamos a dizer que o professor só vai acompanhar um ano aquela turma, no limite pode acontecer que o mesmo aluno tenha 4 professores durante o primeiro ciclo. Isto também não é, creio que não é positivo. Aquilo que geralmente costumava acontecer, ou pelo menos em muitos casos acontecia, e que me parece positivo, é que o mesmo docente acompanhava a turma desde o início, desde o primeiro ano até ao quarto ano. Isto conferia uma grande estabilidade, principalmente neste início de processo de ensino, que nós sabemos que é complexo, não é? É a altura, se calhar, das mais importantes, que é quando as crianças começam a ler, começam a escrever, ou seja, acaba por definir muito daquilo que vai ser o percurso daí em diante. Portanto, quanto mais estável ele for, parece que melhor será. Eu acredito é que aqui poderá estar em cima da mesa ainda uma questão de não se conseguir que o governo desenvolva um modelo de colocação de professores que faça com que os professores fiquem na sua área de residência. E assumindo isso, parece-me, e isto é aquilo que me parece com esta medida, é que se está a tentar mitigar os efeitos negativos que essa deslocalização dos docentes terá para as suas vidas, vidas profissionais e familiares. E sabemos bem o quão complicado é isso. Sabemos bem que há muitos docentes a viajarem muitos quilómetros pelo nosso país para conseguirem dar aulas, a deixarem as suas famílias na sua área de residência e a passarem a viver a 200, a 300 quilómetros e a 400 para conseguir dar aulas durante muitos anos. Não estamos a falar só do início de carreira, de 1, 2, 3 anos, estamos a falar de 5, 10, 15 anos, o que é uma total vergonha para o nosso país. Como é que, com um país tão pequeno, não conseguimos gerir melhor esta questão. Portanto, é preciso de facto fazer trabalho neste sentido. E já se tentaram alguns modelos. Eu creio que se deve aprender também com os erros do passado. Devemos perceber qual é que é o modelo que pode resultar melhor no terreno. Acima de tudo, ao escutar os professores, e nisso estas reuniões que existem com os sindicatos devem ser de facto palcos de trabalho. E dá uma sensação que muitas vezes são palcos de vaidade política. E isto de facto não nos ajuda como país a crescer, não nos ajuda como sociedade a chegar mais longe e a ter melhores condições para todos. Portanto, acredito que deve haver aqui cedências de parte a parte, naturalmente, sendo que nós sabemos que a classe docente tem sofrido bastante, portanto não acredito que possa haver muitas mais cedências para além daquilo que já tem havido nas últimas décadas. Portanto, acredito... Pensas que pode haver um acordo? Hoje o Governo diz que é a última ronda negocial que acontece esta quinta-feira. Acho que pode haver. Bem, é assim, isto cá está, é uma nova imposição para colocar mais pressão nas negociações que não me parece que traga nada de positivo. Ou seja, eu acredito que pode haver alguma cedência do Governo, mas sinceramente não acredito que termine por aqui. Não acredito mesmo, até porque aquilo que nós vemos é que temos um Governo a cozer enlumbrando e que está a arrastar todo este processo. E se realmente se quisesse resolver o assunto e melhorar as condições dos professores, tinha-o feito desde a primeira hora. Ou seja, não era agora que iria alterar, sendo que ainda não mostrou nada de significativo nesse sentido, que irá ceder realmente. Ou seja, aquilo que nos parece é que ele irá ceder, talvez nesta questão, como já foi anunciado,
dos ciclos de contratação, mas quer dizer, e o resto, não é? E a questão da valorização dos tempos de serviço e a questão do processo de avaliação, neste momento não faz sentido nenhum e não é só para os professores. O CIADAP não faz absolutamente sentido nenhum a forma como está feito e a questão das cotas. É profundamente injusto aquilo que existe neste momento e que está implementado. Por isso é preciso ser revisto e nós temos que olhar seriamente para isto. Eu acho que politicamente há aqui uma questão que deve ser sublinhada. Não é por uma medida ser de um partido A ou de um partido B que deve ser defendida cegamente. Há erros e a verdade é que há uma conjuntura que está sempre a ser alterada. Portanto, se houve uma medida e um sistema aplicado pelo PS que neste momento não resulta, porque naturalmente já passaram muitos anos e já se viu que tem vários erros, ele deve ser mudado, sem que exista aqui complexos políticos, porque nós estamos claramente a perder com isto tudo. E isto claramente tem que ser alterado. Eu queria só, porque fiz uma questão ao Francisco, mas quebrando aqui um bocadinho a regra, queria só ouvir também a Patrícia sobre esta questão, sobre a questão de ser a última ronda negocial. Isto ajuda, não ajuda? O que é que achas que acontece? Depende do que resultar dela, não é? Eu acho que está mais que claro para o Governo quais são as reivindicações dos professores, as que são, e penso que das reivindicações dos professores, há muitas delas que estão em condições de ser resolvidas no imediato e certamente estão apreciadas as condições para discutir o tempo em que elas são resolvidas, portanto agora depende da vontade naturalmente e do interesse político do Governo do Ministro. É certamente um tema que abordaremos noutros programas. A escola, para onde vai a escola, é algo que iremos abordar certamente noutros programas, porque a educação faz sempre parte da atualidade. Neste Sim, Não ou Talvez, passamos ao tema que a Patrícia Machado nos traz. Já aqui abordou uma outra vez este tema, mas traz aqui a questão de uma forma mais profunda. Como está o direito à habitação com condições, dignidade e preços acessíveis? É a pergunta que faz a Patrícia. Tens respostas à pergunta? Tenho possibilidade de apresentar algumas propostas como respostas a essas perguntas, até porque hoje, no dia em que gravamos e que vai para o ar o programa, está a ser discutido na Assembleia da República um projeto do PCP, precisamente para dar respostas nos vários âmbitos, quer do ponto de vista do crédito, quer do ponto de vista do aumento da oferta pública, quer do ponto de vista da defesa e salvaguarda dos arrendatários, do problema das rendas. Mas, sendo verdade que já discutimos aqui numa outra dimensão a questão da habitação e da oferta, propus discutirmos este tema porque estamos no mês em que se registrou o 5º aumento sucessivo de taxas de juros determinado pelo Banco Central Europeu, e que vem colocar as taxas de referência no valor mais elevado dos últimos 14 anos. E, portanto, nós estamos perante uma situação em que, na reunião que houve do BCE no dia 2 de fevereiro, foi anunciado um novo aumento de 50 pontos a ser decidido na sua reunião de março e não exclui aumentos e novos aumentos ao longo do ano. Portanto, estamos perante uma situação, devemos estar a falar à volta de 1.400.000 empréstimos à habitação em Portugal, num país que, ao contrário dos países do centro da Europa, que são maioritariamente pautados por taxas não variáveis, em Portugal não é o caso. Grande maioria destes créditos à habitação estão suportados em taxas variáveis, o que tem colocado situações de profunda inquietação que se está a transformar, em alguns casos, em desespero e mesmo em insustentabilidade do ponto de vista... Nós estamos a falar de situações que aumentam desde 30 a 40 euros até 300 euros, em alguns casos, em algumas famílias, em algumas camadas, naturalmente, dependendo do crédito, do valor do crédito, da negociação que foi feita na altura do crédito. E, portanto, resolvi trazer este tema porque ele está profundamente a estalar, deixem passar o termo, na vida da maioria dos portugueses. Estou aqui a centrar na questão do crédito, mas se formos para as rendas, pronto, já falámos aqui noutra vez, portanto, a situação não é muito diferente. E esta realidade, portanto, em alguns casos, de um aumento de 80% no crédito, estamos a falar, às vezes, de 80% no crédito, ou seja, famílias que perderam centenas de euros no seu rendimento mensal disponível, é inseparável e contrasta com aquilo
que são os lucros excepcionais que estão a ser. Agora o Francisco vai dizer, lá está os lucros. Mas é uma realidade, não é? Dos bancos. Nós estamos a falar, como aconteceu aí há umas semanas, no dia em que o BCE anuncia isto, no dia 2 de fevereiro, o Santander a anunciar um aumento de 80% nos seus lucros, e em média estão perto dos 82% dos bancos. Estamos a falar de mais de 1.850 milhões de euros de lucros, ao mesmo tempo que se pede que as famílias aguentem, como dizia o outro, né? Ai, aguenta. E agora vem o do Santander dizer que os portugueses são uns manjadores que vão jantar à sexta-feira à noite, e não deviam. Portanto, eu depois na segunda volta direi então quais são as propostas que hoje vão estar em discussão. Se calhar quando o programa for para o ar já saberemos qual é o posicionamento de cada um dos partidos, e como dizia o Francisco há pouco, e com o qual não posso estar mais de acordo, independentemente do partido que propõe, e da parte do PCP sempre foi essa a sua postura, tanto daquilo que é de facto proposto de forma séria, porque depois pronto, há um ou outro caso que não é assim, mas devemos de pensar naquilo que é o melhor para as pessoas e naturalmente tomar as posições adequadas, e portanto lá está, não vale dizer uma coisa e depois quando é a altura de votar fazer outra, e portanto vamos ver como é que cada um se posiciona com propostas muito concretas, e eu destacaria este problema do crédito, que é um problema seríssimo, em que pronto, as pessoas estão a ficar, e volto a referir, com um grau de desespero no sentido de, porque o desespero nunca foi bom conselheiro, não é? De problema e de aprofundamento nas suas vidas, ao qual não pode ser deixada de dar resposta, como é dado noutros momentos, para salvar determinado tipo de coisas, inclusive é bancos, não é? Portanto, tem que se ver como é que se pensa nas pessoas e nos problemas que estão a ser, e que a primeira coisa a cortar não seja no rendimento disponível com o aumento das prestações, seja nos lucros dos bancos e da parte que é possível conter de aumento e de especulação dos lucros. Francisco Brito, como é que se pode fazer como é que se pode intervir neste direito à habitação com condições de dignidade? A Patrícia centrou aqui a necessidade de ação no crédito à habitação. Pode haver uma intervenção do Estado neste mercado? O que é que parece? É assim, as políticas, nós sabemos, cá está, e o aumento que é proposto pelo BCE são medidas à escala europeia. Agora parece-me também que há aqui uma descontextualização por parte do BCE daquilo que são a realidade dos países que compõem a União Europeia, ou seja, as medidas são aplicadas a países como os países nórdicos, que têm uma capacidade muito distinta da nossa, tal como são aplicados para nós. E a nossa realidade, de facto, é muito distinta. Por exemplo, em relação a esta questão da habitação, a Alemanha é um país que não está a sentir muito o peso do aumento das taxas de juros porque tem uma grande fatia do seu mercado habitacional no mercado de arrendamento. Ou seja, não há um impacto tão direto como existe connosco. Agora, a verdade é que me parece que isto é uma medida por parte do BCE muito protecionista. E nós percebemos que existia um contexto com a crise de 2008 e 2010 que fez com que os bancos tivessem uma postura diferente, não é? Ou seja, aprenderam com alguns erros que tiveram, mas a verdade é que, e como a Patrícia aqui estava a referir, é que há lucros apresentados que são brutais. E para esclarecer a Patrícia, eu não tenho nada a defender em relação a estas questões. Aquilo que eu separo é aqueles que são os lucros de empresas portuguesas por via daquilo que é o trabalho no estrangeiro, ou seja, que estão a ir buscar dinheiro lá fora para reforçar a nossa economia, e separo isso daquilo que são lucros brutais, como o novo banco apresenta agora, e na altura em que finalmente acaba o plano de resgate, que foi pago por todos nós contribuintes, com muitos milhares de milhões de euros, e que apresenta lucros brutais e ainda pede ao Estado mais 300 milhões de euros, o que me parece bastante caricato e que nos deve, pelo menos eu senti-me ofendido e acredito que os nossos ouvintes também se devem sentir ofendidos depois de tudo aquilo que nós pagámos para o novo banco. O novo banco finalmente está a apresentar lucros e finalmente, não digo aqui que concordo com aqueles lucros brutais, mas pelo menos está a mostrar que conseguiu dar a volta e deixar de ter prejuízo, porque também não
não ganhamos nada em termos de economia se tiver prejuízo, porque já sabemos que depois vamos mais tarde ter que lá injetar outra vez dinheiro. Portanto, deve haver um equilíbrio. Agora, não me parece que faça nenhum sentido, e eu acho que isto é de facto algo que merece a intervenção do Estado, porque é ao Estado que compete a intervenção, seja por via direta das políticas nacionais dentro daquilo que é permitido no quadro europeu, seja por via da negociação com a União Europeia e com o BCE, para que exista de facto um desagravamento das taxas de juro, porque aquilo que nós vemos é que estas taxas de juro não são para garantir só a viabilidade dos bancos, ou seja, para que não exista uma bancarrota. Neste momento eles estão a ter muito lucro, ou seja, eles não estão a ter prejuízo. Nenhum banco está a apresentar prejuízos. Portanto, nós não percebemos porque é que no crédito à habitação estamos a pagar brutalmente mais, ou seja, nós que somos o elo mais fraco, somos quem tem menos dinheiro, somos nós que estamos a aguentar toda esta banca que no fundo está a ser convertida em lucro. Portanto, aí também, e sabem que estou bastante distante da ideologia do Partido Comunista, que tem horror e pavor à palavra lucro e à palavra riqueza, sabem que estou distante disso, mas a verdade é que nós não podemos estar a pagar esta situação toda que está a acontecer, porque no fundo as famílias já viviam com dificuldades, as famílias portuguesas tendencialmente nas últimas décadas não têm conseguido gerar poupança. Claro que estou a falar de forma geral, mas nós sabemos que a maior parte do enquadramento da maior parte das famílias é este. As pessoas não conseguem, no fundo, depois de pagar as suas contas, de pagar as despesas da alimentação, todas as despesas inerentes à sua vida, do seu cotidiano, não conseguem ter dinheiro para poupar. E isto já era um problema. Então, se nós a isto estamos a somar um aumento das taxas de juros, porque as pessoas não estão a pagar mais no crédito à habitação para ter uma casa melhor, para ter uma casa com mais condições. As pessoas neste momento estão a pagar para algo que no fundo não existe, para algo que é virtual, para si, que é o lucro. E a questão é, e aí também pergunta, então onde é que está todo este lucro? Portanto, nós também temos que pensar como sociedade, temos que pensar que temos que conseguir ter aqui não só uma robustez económica, que não queremos naturalmente ter outra bancarrota e sabemos bem que depois nós, famílias, nós cidadãos também vamos perder, mas a verdade é que temos de ter aqui medidas concretas que não nos façam sufocar de novo, porque neste momento aquilo que está a acontecer é que estas taxas de juros estão-nos a pôr a corda à volta do pescoço. Eu gostava só de dizer também aqui uma questão, depois falarei na segunda ronda sobre aqui algumas propostas, mas ainda gostava de dizer, para que os nossos ouvintes também tenham consciência, que o número de casas construídas, até porque esta questão da habitação, não só a questão das taxas de juros e das rendas, mas a questão da disponibilidade de casas no mercado, porque isto afeta muito os preços de venda e os preços de arrendamento, o número de casas construídas. E existem casas vazias, e isso depois é outro contexto, também poderei falar aqui, porque uma coisa é o número apresentado, outra coisa depois é a realidade daquilo que pode efetivamente entrar no mercado. Mas a verdade é que o número de casas construídas no tempo da geringonça caiu para metade daquilo que era o número de casas construídas no tempo da Troika. Ou seja, passaram de 102 mil casas, o número passa um bocadinho, isto é um arredondamento, no tempo da Troika passaram para 46 mil no tempo da geringonça. Ou seja, quando existiu maior capacidade financeira, quando a economia recuperou, porque nós sabemos bem o trabalho que houve no tempo da Troika para conseguir fazer reformas para que a economia se capacitasse, e vimos o resultado disso a seguir, que a economia ficou bastante mais robusta. Nessa altura, precisamente, quando havia mais condições e mais disponibilidade, o número de casas construídas caiu. E isto tem a ver também com as políticas. Tem muito a ver com as políticas, não só do governo, mas também as políticas municipais. E aí, na segunda ronda, também já poderemos voltar para apresentar algumas propostas. A Patrícia focou-se na questão da necessidade de controlar aqui a questão dos custos no crédito ou do rendimento disponível, mas esta questão que o Francisco aqui nos traz é premente, porque no mercado percebe-se que houve um aumento enorme dos preços, quer de venda, quer de arrendamento, mas também se observa facilmente que realmente não há habitações novas e casas novas, ou mesmo as antigas, que possam existir sem reabilitação para poderem ser utilizadas, muitas delas.
Eu já leirei essas propostas e essa realidade. Permitam-me só aqui 2 apontamentos iniciais. Eu vou oferecer ao Francisco o programa do PCP, que é para o Francisco conhecer aquilo que nós falamos sobre a questão da produção da riqueza e sobre a concentração dela e a distribuição das mesmas. O que nós não consideramos nada justo é que 10% dos mais ricos do mundo tenham mesmo que 90% dos que não têm essa riqueza. Portanto, está tudo na distribuição e não na produção da mesma. Pronto, mas eu prometo que ofereço ao Francisco o programa do Partido Comunista. Eu gosto de ler, mas eu leio as propostas. Sim, certamente. Não, então terá que reformular essa ideia sobre a posição do PCP sobre a riqueza e produção. Aliás, mas também uma coisa é aquilo que diz e outra coisa é aquilo que faz. Não, e fazemos. Dizemos e fazemos. Portanto, nós achamos que o nosso país tem imenso potencial de desenvolvimento da riqueza, a questão está na distribuição e ao serviço de quem. Pronto, e assim como aos lucros dos bancos, também os grupos da SONA e da Jerónimo Martins, como falámos da outra vez, portanto, que são escandalosos e à boleia da especulação na situação em que as pessoas vivem. Mas esse era um primeiro apontamento. Mas que são, atenção, que são empresas que estão no estrangeiro. Um segundo apontamento tem a ver com um aspecto que aqui já quer eu, quer o Francisco colocámos relativamente às decisões do BCE, mas se há exemplo claro, olha, daquilo que o PCP tem vindo a denunciar há muitos anos, de que é um elemento absolutamente estrutural de defesa é da soberania dos Estados. E este é daqueles exemplos. Como é que é possível nós acatarmos e sem qualquer, digamos assim, contestação, que seja decidido por uma instância fora do país, naturalmente, estamos na União Europeia, tudo isso, certo, mas como é que é possível, sem acionar todos os mecanismos ao nosso dispor, que nós consideramos que o governo português, seja ele qual for, mas estamos a falar destes, pode e deve acionar em defesa dos interesses do seu país e dos seus habitantes, portanto, quem vive e trabalha nele. E, portanto, esta questão da soberania, quando se fala, porque é natural, é um palavrão do ponto de vista da tradução prática do que é que isto quer dizer, é disto que estamos a falar. Portanto, não é pelo BCE, é aquilo que são as decisões, como já aqui foi sublinhado, que respondem às realidades de determinados países que comandam as diretrizes da União Europeia, que países como Portugal, que é desse que estamos a falar, não aciona tudo o que está ao seu dispor. E, portanto, o que hoje vai à discussão na Assembleia da República, ou quando o programa for para o ar, o que foi hoje à discussão na Assembleia da República foi uma proposta que contém os seguintes aspectos. Para quem tem crédito à habitação, que se institua 0,25% do spread na Caixa Geral de Depósitos, que se reduzam as taxas, comissões bancárias e outros encargos para as famílias em vez de aumentar as prestações, que se renegocie o empréstimo a partir das 35% da taxa de esforço, com redução de juros efetivos e da amortização, podendo prolongar o prazo de crédito, portanto, ou seja, que neste período enquanto as taxas estão assim, que se possa reduzir essa taxa de esforço, negociando naturalmente com as famílias, não pondo em causa, digamos assim, o capital, deixem passar a expressão, que está em causa do que foi negociado com os bancos, mas que permita prolongar, não é bem uma moratória, mas que permita prolongar para que não seja agora as famílias a levar com esta situação ao mesmo tempo. Possibilidade de conversão do crédito em arrendamento e recompra da casa no prazo de 10 anos. Limitação das penhoras e despejos. Isto do ponto de vista de crédito à habitação. No aumento da oferta pública, a disponibilização de 50 mil habitações até 2026 pelo Estado, através da reabilitação, construção e aquisição. Mobilização de património público para programas de habitação pública. Linha de crédito a taxa reduzida para reabilitação. Regime de posse administrativa simplificada pelo IRU de imóveis devolutos. Isto depois há mais, mas eu estou só aqui a sublinhar algumas. E no caso dos arrendatários, portanto das rendas, limitação do aumento das rendas em 0,43% para os atuais e novos contratos de arrendamento, vimos que não foi isso, a revogação da lei dos despejos como ela está, porque é disso que se trata, a lei do arrendamento trata-se efetivamente, e isto que o Francisco Brito diz, vamos ver que tipo de habitações é que foram recuperadas ou criadas no tempo da Troika e para quê? Veja-se o exemplo de Lisboa, mas também de Évora, a questão da proliferação dos alojamentos locais, da busca do turismo, de retirar inquilinos que pagavam rendas mais baixas para servir, e a questão do aumento das verbas para o Porta 65 e alargamento do acesso. É isto, entre outras, que vão à discussão hoje. Muitas destas propostas foram apresentadas anteriormente no final do ano.
elas podiam estar em vigor a 1 de janeiro. Mas o PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal juntaram-se e votaram contra. E, portanto, nós estamos a falar de um direito constitucional que é o direito à habitação, que cada vez mais é transformado em negócio. Já vimos aqui os lucros dos bancos. Portanto, há propostas concretas que travam e invertem. Pronto, agora depende também da conciliação de forças e também aqui da mobilização, naturalmente, das pessoas, que mais tarde ou mais cedo, naturalmente, a sua voz terá que ser ouvida e pronto, e precisamos é que ela seja conduzida no sentido certo de acionar todos os mecanismos que estão ao dispor do governo português para travar diretrizes que vêm da União Europeia, mas que temos todo o direito em fazer fim-capé e bater o pé que não se aplica aqui da forma em que querem impor que seja aplicado. Francisco, a construção de nova habitação, de mais habitação, pode alterar estas condições de acesso à habitação? Não passará também por uma mudança, por exemplo, no volume de taxas, de impostos que são pagos só para os próprios licenciamentos? Isso tem sido já falado por algumas entidades que agravam muito o custo de construção e que neste momento a construção tem processos altamente avançados e baixíssimo custo para elevar um prédio a uma casa. Não estarei completamente enganado, não é? Portanto, será que não há a composição de custos não deve ser avaliada também do lado do Estado? Com certeza que sim, aliás. Eu só dar uma nota prévia, a seguir já vou responder a essa questão. Em relação aqui à questão do alojamento local que a Patrícia estava a referir e pegando aqui numa informação que foi precisamente dada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Évora, porque eu já o questionei em relação a isso, ou seja, a questão do alojamento local no Centro Histórico de Évora, ou seja, se esta conversão tinha sido, se havia casas que estavam arrendadas e que tinham saído do mercado de arrendamento para alojamento local, e a informação que tive do Sr. Presidente é que a maior parte das casas estavam devolutas e estavam desocupadas, portanto, o investimento que existiu no alojamento local não tirou casas ao mercado de arrendamento. Sim, mas em Lisboa, Francisco não pode dizer isso. É assim, mesmo em Évora tenho algumas dúvidas que isto tenha sido realmente assim, mas isto é uma informação do Sr. Presidente da Câmara, portanto acredito que a informação seja fidedigna e que se corresponda à realidade. Portanto, aqui, neste caso, é um investimento positivo, tal como a história dos vistos de golos, que numa altura específica fizeram sentido. Agora, passados 10 anos, se calhar não fazem sentido, não é bem 10 anos, mas praticamente 10 anos não fazem sentido que sejam aplicados da mesma forma, porque nós também já não estamos a precisar do investimento da mesma forma. E nós já percebemos que tem que haver limites em relação a isto. Podem fazer ainda sentido em alguns casos específicos. Nós também sabemos que temos edifícios de grande dimensão que dificilmente estão ao acesso da maior parte das famílias. Aliás, hoje em dia ou são os fundos, ou é o Estado, ou empresas que conseguem pegar neles e reabilitar, ou então para o resto das pessoas é impossível. E claro que nós preferimos que esses edifícios estejam reabilitados do que estejam a cair, naturalmente, não é? Agora, aquilo que nós podemos fazer em termos de medidas concretas para resolver o problema da habitação, e neste caso especificamente, ainda ontem, o PSD apresentou um conjunto de 40 medidas que podem ser levadas a cabo não só pelo Governo, mas também pelos municípios, para conseguir solucionar esta questão. Há várias que tocam diretamente esta questão do licenciamento que o Luís Matias estava a falar, por exemplo, com a questão da comunicação prévia como meio de licenciamento. A comunicação prévia quer dizer que o projetista entrega o projeto da casa, seja de reabilitação ou de construção nova, e automaticamente pode começar a construção. Claro que eu tenho aqui reservas, e ainda por cima como projetista tenho aqui muitas reservas, porque isto coloca uma grande pressão, principalmente legal, do lado do projetista. Eu acho que até se torna injusto para o projetista. A verdade é que faz com que os processos possam decorrer mais rapidamente. E isto de facto importa. Nós sabemos bem o funcionamento das câmaras municipais, pois umas são piores do que outras, mas a verdade é que nós precisamos de agilizar todos os processos de licenciamento, porque neste momento de facto são um grande bloqueio à intervenção, e há pessoas que fogem
e até podiam ter alguma possibilidade de investir e de construir a sua própria casa ou de comprar uma casa para reabilitar e fogem deste processo, não só pelos longos anos que isto demora, mas pela burocracia toda que está envolvida. E nós sabemos que a Câmara de Évora tem sido pródiga nisto, ou seja, a quantidade de burocracia que é exigida, os processos mal geridos, o tempo todo que decorre para que existam aprovações. Por mais que se diga que o processo decorre com rapidez, não corresponde à verdade, e conheço, infelizmente, muitos casos destes, e de facto aí pode haver trabalho dos municípios e que com certeza também ajuda, porque quanto mais oferta existir no mercado habitacional, seja para arrendamento, seja para compra, mais baixos serão os preços. É uma lógica básica do funcionamento do mercado. Portanto, obviamente nós temos que entrar por aí. Claro que depois também podemos discutir que pode haver investimento público nisto com a habitação pública. E aí eu gostava de referir uma coisa que é um assunto que muitas vezes, aliás, praticamente nunca é tocado em relação à habitação pública, e é uma das principais reservas que eu tenho em relação a isto. Não é uma questão, obviamente, ideológica, se a habitação é pública ou privada. Eu acho que nós devemos ter oferta de ambos os lados. A questão é que a habitação pública tendencialmente é má. É má em termos de construção, é má em termos de espaço, em termos de qualidade. E isto é uma coisa que de facto deve ser falado, deve ser debatido, porque a habitação pública e a habitação social principalmente não pode ser habitação de má qualidade. Nós temos que olhar para isto, temos que olhar principalmente para o lado do investimento, porque geralmente a habitação social é sempre associada a habitação barata, habitação elementar. E isto não pode ser assim, porque nós, não é por ser público ou por ser de rendas acessíveis ou por ser social que terá menos qualidade. Eu acho que isto de facto devia entrar na agenda política, deveria entrar na discussão política, porque não é só fazer. E o problema é quando nós temos problemas destes, como temos neste momento da habitação, aquilo que muitas vezes acontece é que existe muita urgência de construir, ainda por cima quando vêm envelopes financeiros como o PRR, em que ainda por cima está atrasadíssimo, quer dizer que a execução ainda vai ser mais pressionada para que seja ainda mais rápida, geralmente constrói-se mal. Constrói-se muito mal, constrói-se à pressa, e isto não nos ajuda a nós portugueses, não nos ajuda em termos de condições de habitação que nós já sabemos que no nosso país é muito má, e acabamos por continuamente perder oportunidades e, por outro lado, ver um parque habitacional e ver as nossas cidades que têm não só são mal construídas do ponto de vista urbano, mas que vê-se claramente que não são pensadas. Em muitos casos não são pensadas. Eu acho que isto de facto deve ser debatido e deve merecer a preocupação de todos os agentes políticos. Queria apenas ainda fazer-vos uma questão sobre este assunto. Se, por exemplo, municípios do interior ou com menos população, junto de zonas de maior densidade e de maior dinamismo económico, tal como freguesias dentro de, por exemplo, concelhos como Évora, que tem uma zona, 2 núcleos urbanos, mas um central, que é a cidade de Évora, dinâmico e que tem outras zonas mais rurais, mais despovoadas, se não podem esses locais aproveitar essa oportunidade ou pensarem que tem aqui também uma oportunidade de atração de pessoas, porque há alguma a procura de habitação estende-se para fora dos centros neste momento e não há resposta também. Sim, Patrícia, começa a Patrícia, sim. Não, sem dúvida. Obviamente, eu acho que não podia estar mais de acordo e aliás, no caso de Évora, portanto, toda a discussão numa intervenção do PU, de do proprietários que PDM, existam nos locais, etc., pronto, de algumas habitações da que possam ter condições de reabilitação, digo eu. Exatamente, da questão do financiamento que há também para as questões da própria capacitação dos municípios, que não basta dizer que é preciso fazer, ou às vezes até delegar competências, pois é preciso criar as condições e, portanto, naturalmente que nós precisamos... Esta é uma das matérias, a questão da habitação, que não desligada de outras, responde à capacidade de atrair e fixar a população, que é aquilo que responde a contrariar o caminho de despovoamento, desertificação económica e social dos territórios. Portanto, sobre isso não há dúvida nenhuma. As pessoas só se fixam se tiverem, desde logo, trabalho com direitos, de preferência. A questão da mobilidade dos serviços públicos e da habitação. Portanto, pensar isso, envolver todos os agentes e entidades com competências para isso. Pensar as cidades, e penso que a Évora está a fazer um trabalho relativamente, já discutimos aqui a questão do PDM, do PU e de outros projetos, que não compete só ao município, mas em articulação com o Estado Central, que pode e deve ser feito naturalmente. Francisco, achas que há essa possibilidade, que faz sentido, ou
aquilo que existe, por exemplo, nas zonas periféricas, não tem condições de poder ser reabilitado ou até poder ser urbanizado em alguns dos casos. Há Eu limitações acredito que legais, reforçar. mas há questões que estão previstas, até dos próprios PDMs, não falo só de Évora, falo de outros, que prevêem zonas urbanas que nunca foram desenvolvidas. Sim, é assim, Mas uma das isso medidas fará sentido ou não? Faz sentido que se possa reforçar a habitação por exemplo, no caso do Concelho de Évora, nas freguesias rurais, eu acho que faz todo o sentido que se possa reforçar a habitação não só por via das casas que estão devolutas e desocupadas, mas também pelo espaço que existe, que pode até ajudar a consolidar esses pequenos espaços, quero-lhes chamar urbanos, porque apesar de serem freguesias rurais, para mim não deixam de ser pequenos espaços urbanos e acho que devem ser também vistos dessa forma. E acho que isso também pode ser uma medida importante. Aliás, uma das medidas, das 40 medidas que o PSD apresentou ontem, toca precisamente esse assunto, ou seja, que possam ser, quando não existe possibilidade, quer por via dos preços elevados dos terrenos que estão classificados como urbanos, quer por via de facto de indisponibilidade de não haver terrenos, que possam ser consideradas áreas que sejam rurais para urbanizar. Claro que obviamente não queremos fazer aquilo que aconteceu em Espanha, que no meio do nada, e se circularmos por Espanha, principalmente de carro, percebemos isso, no meio do nada de repente surge uma urbanização e isso de facto não é sustentável para o território. Isto tem que ser visto tecnicamente, mas pode passar por aí. E nós vemos, por exemplo, o caso das freguesias à volta de Évora, algumas têm conseguido crescer ou pelo menos manter o nível de população, porque vão perdendo infelizmente população, mas também algumas pessoas vão ocupando casas nesses sítios e aí conseguem ter alguma estabilidade. Mas a verdade é que nós só conseguimos aumentar isso se existir de facto a disponibilidade de terrenos ou de casas nesses sítios, mas também com a questão dos transportes. Porque hoje em dia, e nós falamos muito sobre os nómadas digitais, o teletrabalho, de facto as pessoas que estão em teletrabalho, desde que tenham uma boa ligação à internet, se calhar conseguem estar facilmente numa freguesia rural, mas também têm que ter transportes. E a verdade é que nós aí percebemos que existe aqui um problema muito complexo para resolver. E nós sabemos que o caso concreto do Concelho de Évora é que a ligação às freguesias rurais essencialmente decorre ou muito cedo de manhã ou muito tarde à tarde, porque é a lógica de as pessoas saem da freguesia rural para a cidade muito cedo e depois voltam ao fim do dia. E também sabemos que aumentar isto não é fácil, não é estalar os dedos e consegue-se fazer, porque de facto isto custa muito dinheiro e depois não existe o número de pessoas suficiente para garantir a sustentabilidade do sistema de transportes. Por isso, de facto, é complexo chegar a isto. E depois também tocamos mesmo na qualidade das próprias vias, que é outro tema, mas se calhar mais sim, à aí frente. entramos no setor dos transportes. Bem, vamos entrar na terceira e última parte deste Sim, Não ou Talvez, hoje com a Patrícia Machado e o Francisco Brito. Patrícia Machado, um sim, um não, um talvez no final do programa de hoje. É um sim acompanhado de um desafio a quem nos está a ouvir, que ainda não teve essa oportunidade. É um sim ao esforço e ao trabalho que tem sido feito, nomeadamente pelo município de Évora, em articulação certamente com outras entidades, mas para aquilo que é a construção, a capacitação e revitalização de vários espaços que simultaneamente são de lazer, são de prazer e de desfrute, digamos assim, mas aliados também à cultura, ao património. E, portanto, tive a oportunidade de fazer, ainda não tinha feito uma parte do percurso da Água de Prata, do Aqueduto da Água de Prata, num destes dias, ou de fim de semana, num dia de sol, portanto muito bom, portanto é uma valorização porque de facto está um trabalho muito bem feito, que ainda tem margem para ser feito, e se juntarmos a isto o Moinho de Alto São Bento, outros percursos que se formos à página do município há, desde para famílias, para bicicleta, pronto, acho que é de valorizar muito este esforço, o caminho está a ser trilhado e acima de tudo que desfrutem dos dias de sol que hão de vir, a aproveitar estes cantos e recantos deste concelho que de facto é maravilhoso. Francisco Brito, e tu trazes um sim, um não, um talvez?
Bem, é assim, eu sei que isto é um procedimento um bocadinho pouco comum, mas só dar aqui uma nota, eu também recomendo à Patrícia, acho muito bem que faça o percurso da Água da Prata, porque de facto é lindíssimo, mas também pode ir a seguir a um dia de chuva e perceber realmente as complicações que existem no percurso, de facto são muito grandes, porque ele a maior parte do ano está abandonado. Mas pronto, enfim, eu agora vou passar à minha nota, o meu talvez, hoje vai precisamente, e eu quase consegui fazer aqui uma ponte em relação ao tema anterior, que era o tema porque trago o tema das vias. Nós sabemos que as vias do Concelho de Évora, não só dentro do perímetro urbano, mas também fora, estão num estado deplorável, o que coloca em causa a segurança dos évorenses, a segurança de circulação, o meu talvez vai precisamente porque foi noticiado muito recentemente que o município adquiriu uma máquina para fazer a marcação das vias. Nós sabemos que já não existe a marcação de vias já há algum tempo e que é muito importante que exista para que exista também prevenção rodoviária, para que exista menos sinistralidade, mas também é preciso que exista intervenção direta nas vias, que sejam feitos os remendos que não sejam feitos da forma como são feitos, com pouca qualidade, que a repavimentação seja feita corretamente. Portanto, aqui, e para não trazer isto só do ponto de vista negativo, o meu talvez vai para esta intervenção, que tenho esperança que no futuro se possa ver alguma coisa com qualidade, porque de facto é muito importante. E acho que nós, como municípios, merecemos, porque também pagamos impostos, e de facto a situação está muito má e não é só uma questão de conforto, é uma questão acima de tudo de segurança. Há situações mesmo muito graves e que devem ser vistas o quanto antes. Obrigado, Francisco. Obrigado, Patrícia, pela presença neste Sim, Não ou Talvez, deste dia 15 de fevereiro. O encontro consigo está marcado para de hoje, 8 dias, novamente aqui na DNFM. Sempre à quarta-feira às 18 horas, mas não só. Também ao domingo às 21. Pode também escutar e ver, sempre que quiser, na página de nfm.com. Pode ver e escutar este programa. E se aceder à página de YouTube, onde também está disponível, pode subscrever para receber as notificações sempre que existe um novo programa. O encontro está marcado consigo, de hoje a uma semana. Até lá!